Ok, minha gente, já de volta agora com o pastor Márcio, Igreja Brasil para Cristo, né? E, Márcio, obrigado e bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com você. Ô, Márcio, eu hoje abri o programa, eu falei sobre isso, e na sexta-feira eu também falei, eu fico imaginando, foi sexta-feira que a gente foi lá, né? O aniversário da igreja, quinta-feira. 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 Eu comentei isso aqui. Como é que era Teresópolis há 59 anos atrás? Você lembra? Eu lembro da minha infância, né? Eu tenho, Sim. 51, Aí... uma diferencinha pouca, mas mesmo assim Teresópolis era muito tranquila, né? Teresópolis, eu lembro que você conseguia estacionar em qualquer lugar. Ah, sim, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, né? Você conhecia as pessoas que residiam em Teresópolis. Quer dizer, 59 anos atrás, deveria ter a metade da população que tem hoje, né? Ou seja, você praticamente conhecia todo mundo. Aqui na Reta, meu pai era espírita. E, aliás, meu pai era um estudioso. E ele vinha aqui na igreja, na tenda, na Igreja Brasil para Cristo. Que aí é uma outra história, uma história longa que eu não vou contar aqui. Eu já falei sobre isso, né, algumas vezes. Mas meu pai, quando eu via falar que tinha alguma coisa que era diferente religiosamente falando, e que foi o caso do pastor Luiz Palhares, aquele homem fez muita coisa boa, inclusive para mim, eu era criança, eu fui curado de uma dor de ouvido que eu nunca mais tive, você conhece a história? Sim. Então meu pai ia nesses lugares. E ele vinha na Igreja Brasil para Cristo e me trazia junto com ele. Eu não me lembro se eu vinha obrigado ou não. Eu sei que eu vinha. Então eu me lembro alguma coisa da tenda. Mas você lembra da tenda? Não, eu não vivenciei essa época da tenda, né? Quando eu fui para o Brasil para Cristo já estava... Não daria, realmente não daria. Já estava naquele Já estava lá, Já estava naquele local. Mas nós temos alguns membros fundadores ainda que estão vivos, né? Com saúde mental ainda que lembram de como era, que lembram como era. Irmã Tereza, né? Irmã Vitar, Irmã Janira, né? São algumas irmãs que são fundadoras, então ela nos conta, né, como que era, né? E dizem que no domingo assim, era uma festa, né? Porque até os cobradores de ônibus, né? Eles gritavam lá, vai sair o tabernáculo, né? Isso. Porque era o povo da igreja que enchia os ônibus para circular. Porque todo mundo só falava do tabernáculo, né? É verdade. Não foi só a Igreja Brasil para Cristo, mas a gente está falando dessa igreja. Mas era uma época em que a igreja evangélica ela estava numa fase de crescimento. E o pastor muito jovem, né, quando veio para Teresópolis. Muito jovem. E interessante que naquela época o Brasil para Cristo ele era um movimento, né? Ele ainda não tinha uma convenção. Então era um movimento evangelístico, realmente. Né? Era um movimento de tendas, né? O missionário Manuel de Mello ele começou a abrir uma tenda em São Paulo, né? E começou a espalhar pelo Brasil, né? pelos estados, né? Essa abertura de tenda como um movimento realmente evangelístico de pregação do evangelho. Não era uma instituição, uma organização ainda. E aí todo mundo vinha para o tabernáculo, principalmente aos domingos, né? Que era aqui em frente ao Cinema Alvorada. E agora a Igreja Universal. E dava frente para cá, dava frente para a avenida. E só se falava no tabernáculo, né? E foi ali que começou toda a história do Brasil para Cristo. Sim, e em Teresópolis, né, eram poucas as igrejas, né, Pastor Luiz? Eu lembro que o Pastor Luiz contava que eram poucas as igrejas que já existia aqui em Teresópolis. Você podia contar, acho que talvez numa mão, né, as igrejas que... Assembleia, Igreja Batista. Sim. A primeira, talvez aqui, a primeira Igreja Batista. Tinha uma igreja em Santa Rita, que foi a primeira que chegou em Teresópolis. É verdade, não tinha muita coisa assim, não. Eram poucas igrejas. E interessante que o pastor Luiz Palhares, assim, ele sempre foi uma pessoa muito querida, né? Ele chegou, mesmo chegando com esse movimento, né? Com esse movimento todo, ele sempre foi muito amigo, né? dos outros pastores, né? Sempre teve um bom relacionamento com as outras igrejas. Né? E até hoje, né? Até hoje, se nós formos contar, né? As pessoas que se converteram no Brasil para Cristo, né? E que hoje estão em outras denominações, né? Pelos seus motivos, mas talvez nós encheríamos um ginásio desse aí tranquilamente, um Pedrão, tranquilamente, porque foram muitas pessoas que se converteram, que conheceram Jesus
ali no tabernáculo, na Igreja Brasil para Cristo. Eu vou comentar aqui vou contar uma história que eu conheço na prisão do pastor Luiz Palhares, que eu não vivi, a prisão do pastor Luiz Palhares, mas eu tive um grande amigo mesmo, mais do que amigo, era meu irmão. A gente viajou por esse Brasil, eu e ele, durante muito tempo, e uma vez, eu não me lembro por quê, essa conversa surgiu entre nós, e ele me falou que um dos grandes arrependimentos da vida dele foi ele ter participado do episódio da prisão do pastor Luiz Palhares. Eu estou falando de Paulo Carneiro, já morreu, tá? Uma perda muito significativa para mim, parceiraço da minha vida. Gente, a gente viajou para o Nordeste de Brasília, montado numa Brasília com capô amarrado de arame. Misericórdia. Eu e Paulo Carneiro. Então, e aí ele deveria ser recém-formado, que isso tem muitos anos, né? E no episódio da prisão do pastor Luiz Palhares, que o pastor Luiz Palhares estava curando pessoas, né? E aí os médicos na época se rebelaram e ele foi preso. E o Paulo, ele falou para mim, eu fui um dos caras que estava naquele movimento. Me arrependo disso barbaramente. E o Paulo era ateu. Ele não acreditava em Deus mesmo, ele era ateu, mas ele tinha um arrependimento enorme disso. Eu trouxe aqui, Hélio, alguns documentos, né, originais, uma certidão aqui do Poder Judiciário, né, do Serviço Criminal da época, e que fala aqui dos autos de ação penal, né, que configuram aqui a Justiça Pública como autora e Luiz Machado Palhares Filho como acusados. Né, e eles enquadram aqui ele no artigo 330 e 331, que é desacato. Eles enquadraram, não conseguiram enquadrar em outra coisa, né? Mas apesar deles foi em desacato, deles alegarem, né, curandeirismo, aquela coisa toda, mas eles alegaram desacato, né? Mas interessante aqui que essa certidão, ela diz aqui o seguinte, né? Ele diz aqui, visto que não há crimes a punir os réus, né? Que teve uma outra pessoa aqui, José Júlio de Azevedo, que também foi enquadrado como acusado na época, também foi preso lá junto com o pastor Palhares. E diz aqui, visto que não há crimes a punir os réus, sim da autoridade policial. Aí eles dizem aqui, ó, absolvo os réus, né, Luiz Machado Palhares Filho e José Júlio de Azevedo, das acusações que lhe foram impostas pelo Ministério Público e determino a apuração da responsabilidade da autoridade policial que incidiu no artigo 322. E eu estava vendo aqui, dando uma olhadinha aqui, né, esse artigo 322, ele fala praticar violência no exercício da função. Então, a gente vê que o pastor Luiz, ele foi preso num ato violento. Eles não levaram ele na mansidão, não. Levaram ele na marra, né? Foi. Na força. Na né? época, eu me lembro desses comentários na época, né? Lógico, eu era jovem, me lembro desses comentários aí, que foi levado na força. Deixa eu ver aqui. Não dá aqui, não dá para ver quem assinou, Janote. Da família Janote. Isso aqui é do cartório, isso aqui. Esse documento é do documento do cartório. Tem essa outra aqui, que é uma certidão. Aqui o sobrenome é Janote, mas aí não dá para ver o outro nome. Tem o juiz aqui, ó, tem a assinatura aqui do juiz da época. Ah, aqui foi doutor Cirilo. Está vivo ainda. Está vivo. Senhor diretor, pelo presente determina a Vossa Senhoria o cancelamento da nota de culpa existente na folha de Luiz Machado Palhares Filho. Isso já foi depois, que ele ficou com a ficha suja. Ficou fichado. Aí aqui o doutor Joaquim Cirilo Batista Mozinho, que está vivo aí com a gente, né? Foi ele que fez isso em 1970. 1970, dia 19 de outubro. Determina a Vossa Senhoria o cancelamento da nota de culpa existente na folha de Luiz Machado Palhares Filho, conforme certidão anexa. Aí tem aqui a certidão. Maria da Conceição Estevão Porto. Eu me lembro desse nome, mas realmente eu
Não lembro das pessoas. Rapaz, isso aqui é um. Isso aqui é história, ó. Nós estamos guardando esses acervos aí, que o pastor Davi, né? Pastor Davi Palhares, e a Esther, né? Também sua irmã. Inclusive, eu quero justificar aqui a ausência deles, né? Tiveram que resolver alguns problemas de família. Mas nós estamos tentando montar um acervo para montar algo histórico aí, talvez um livro, né? Uma sala, alguma coisa que conte aí a história, né? Do Brasil para Cristo em Teresópolis. É porque tem uma história, né? Tem uma história grande, uma história bonita. E você está lá há quantos anos, Márcio? Eu estou lá desde, talvez aí 1980, mais ou menos. A tua vida toda foi lá, né? Sim. Você é pastor, se formou pastor lá? Sempre lá. Em 1984, né, eu passei pelo batismo e desde então estou lá até hoje. Tem uma jovem que está conversando com a gente aqui, ela está dizendo o seguinte: eu lembro de tudo. Como diz o pastor Davi, eu varri a tenda. É o Rioli. Deve ser a Rioli, né? E a Soninha do Grêmio Musical Paquequé também está aqui com a gente. Feliz e abençoado dia também para você, Sônia. A Rioli falou que varreu a tenda, rapaz. O Davi sempre brinca, eu não sei se é verdade, né? Mas o Davi brinca com ela que ela varreu a tenda, porque a mãe da Rioli, ela foi uma das fundadoras, né? E ela levava, né, com certeza, a Rioli ainda jovem, né, para a igreja. E pode ser. Pode ser, com certeza. Que ela... Como é que é essa diferença, o Márcio? Digamos aí, há 40 anos atrás, você que viveu a tua vida toda ali, né? Como é que foram os cultos com Luiz Palhares? Né? Era gente pra caramba lá. Sim, muita gente. Nós chegamos a ter ali um grupo de jovens, só de jovens, né? Em cerca aí de aproximadamente aí uns 80 jovens. E nós éramos muito ativos, nós andávamos por essa cidade aí, e naquela época não tinha, tipo assim, tantos recursos, né? Transporte, como nós temos nos dias de hoje, e a gente não media esforços, não. Nós íamos a pé, né, para esses bairros aí, Cortavento, Rosário, né? E tínhamos muita liberdade também de fazer os cultos nas praças, né? Naquela época, tipo assim, não se exigia muita liberação, né, autorização, né, para liberar as praças, né, para você fazer um culto ao ar livre. E nós realmente invadíamos essas praças aí, nós carregávamos instrumentos nas costas, caixa de som, né, íamos a pé, não tínhamos condições, carros, né, eram poucos. E realmente assim, era um grupo muito animado, né? A gente tinha assim aquela garra, né? E eu costumo dizer assim que aqueles jovens foram casando, né? Às vezes casava com um jovem de uma outra igreja e ia para outra igreja e tal. Mas isso é comum, né? Comum, normal. Isso é comum. A Rioli botou aqui que é verdade, sim, que ela varreu a igreja. Eu fui na semana da inauguração com uma mãe. Ela foi curada de sinusite muito forte. Então ela tem idade, ó. Ela tem mais de 59 anos. Tem, Rioli tem sim. Não, e com certeza o Davi brinca, sim, mas né, conforme ela confirmou aqui, é uma verdade, né? Ô, Márcio, e um prédio daquele hoje não se constrói um prédio daquele, né? E aquilo foi construído pelos membros da igreja, né? Sim, a construção do prédio eu ainda peguei. Eu lembro que o pastor Luiz Palhares, ele fazia aqueles mutirões, né? E basicamente ali foram poucos os momentos ali que foi pago mão de obra, porque os próprios membros se voluntariavam, aqueles que sabiam trabalhar como pedreiro, né, se voluntariavam, e a própria história do pastor Luiz Palhares, da irmã Marlene, né, cavaram ali as sapatas, né? Aí você chegava lá, estavam os dois dentro Ele me contou essa dentro história. ali daqueles buracos ali. E o pastor Zacarias, né, que era construtor na época, né, você vê a estrutura que tem aquilo ali, é algo assim fora do comum, e algo que foi construído ali realmente com as doações, né, com as ofertas dos irmãos, né, e com um trabalho voluntário. O que, aliás, a prefeitura, houve uma época que ela aproveitou muito, eu acho que foi no governo Roberto Petro. Aliás, eu tive com o Roberto Petro uma semana atrás, eu estou para trazê-lo aqui no programa. Preciso ter Roberto Petro aqui no programa, mas eu acho que foi no governo Roberto Petro, ou no governo Tricano, que ali era uma creche, né? Foi no governo Tricano. Governo Tricano? Isso.
era uma creche e aquilo ali pode ser aproveitado novamente, porque ele é muito grande aquele prédio, são muitas salas, né? Então dá para aproveitar bastante aquele prédio. Foi uma época muito aproveitosa ali, né, que a prefeitura investiu, né, num espaço sem precisar pagar aluguel, né, e ali funcionava creche, funcionava projeto da terceira idade. Foi assim, foi um tempo ali realmente bem proveitoso, né, tanto para a população de Teresópolis, né, quanto para a igreja, porque um prédio que fica fechado, né, praticamente semana inteira, só funciona hoje em dia, né, só às terças, quintas e domingos, né, um prédio que estava sendo aproveitado durante toda a semana em prol da população de Teresópolis. Poderia mesmo, aquele prédio tem que ser aproveitado. Ô Márcio, o que te lembra, o que você pensa quando você para e lembra do Luiz Palhares, do pastor Luiz Palhares? O que significou? Como é que era com ele, conviver com ele? Hélio, isso é muito pertinente essa pergunta, porque eu tinha recém perdido minha mãe, né? Eu tinha aí por volta aí de 12 anos. Eu tinha recém perdido minha mãe. E eu me lembro que no sepultamento, minha mãe já fazia parte da igreja, né? E eu ia com ela. E eu me lembro que no dia do sepultamento da minha mãe, a família Palhares me abraçou. O pastor Luiz Palhares, ele me abraçou como um filho. E eu chegava lá na igreja e ele me convidava para almoçar e ele me convidava para lanchar, sabe? E ele me abraçaram assim de uma maneira assim tão carinhosa que eu tenho ele como um segundo pai para mim, né? E não só para mim, porque eu vi ele fazendo isso com muitas pessoas, muitas pessoas. Às vezes eu ficava assim, às vezes decepcionado de ver, às vezes a ingratidão de algumas pessoas que eram acolhidas, né, que eram abraçadas por ele, e daqui a pouco aquela pessoa, né, dava as costas para ele, ou saía de uma maneira sem dar uma justificativa, sem dar uma explicação. E eu falava assim, meu Deus, como que o pastor Luiz consegue suportar tudo isso, né? Como ele consegue aguentar, né, toda essa situação. Mas realmente o pastor Palhares foi um pastor fantástico. Eu acredito que você perguntar, e se você for em qualquer igreja de Teresópolis, você vai ter uma pessoa que passou pela Igreja do Brasil para Cristo. Se você perguntar para essa pessoa sobre o pastor Luiz Palhares, realmente foi uma pessoa que teve uma vida aqui ilibada. Uma pessoa que tinha muito amor, muito carinho pelas almas, pelas pessoas. A Rioli botou aqui que ela tem 73 anos, que deu tempo, né? E ela botou, colocamos uma Bíblia na pedra fundamental. Rioli, você devia ter vindo aqui para contar essa história para gente. Colocamos uma Bíblia na pedra fundamental. Quer dizer, há mais de 59 anos quando aconteceu isso. Isso, né? Antes de erguer aquele prédio, né? É. Então, eles tinham ainda tem esse costume, né, de quando vai erguer a igreja, coloca a pedra fundamental e coloca uma Bíblia. Lá nós não sabemos o local exato, não sei se a Rioli talvez saiba, né, qual o local que foi colocada aquela Bíblia. Seria ali, legal abrir, né? tentar descobrir, Tentar descobrir, né? Seria interessante. Seria realmente. Agora, essa história tem que ser contada realmente, vocês têm que fazer isso. Sim, vamos ver se a gente consegue aí colocar esse projeto aí para o ano que vem, né, 60 anos. E se a gente, nos 60 anos, a gente consegue já ter esse projeto aí já. Ô Márcio, esse tempo inteiro que você viveu lá na igreja, quer dizer, praticamente a tua vida inteira lá dentro da igreja, o que você pode contar pra gente aí de casos? Porque no outro dia, eu conversando com o Davi, Davi me falou de quantas pessoas que morreram, que passaram pela igreja, que foram veladas ali, mas em contrapartida, quantas homenagens e casamentos foram feitos ali. O que você pode lembrar disso pra gente? Muita coisa, Hélio. Você via pessoas sendo libertas, assim, de cigarro, né, dos vícios. Pessoas que às vezes, na hora da oração, vomitavam, né, colocavam, sei lá, úlceras, coisas para fora, né? Famílias que hoje, né, residem aqui em Teresópolis, que foram casadas lá, né? Aniversários de 15 anos, nós fazíamos uma festa assim, porque as pessoas não tinham muita condição, né,
de dar aquela festa linda para a filha. E nós tínhamos essa preocupação de fazer aquela festa bonita, né, para a jovem que completava 15 anos. Então reunia aquela turma de jovens, fazia aquele corredor no centro da igreja, cruzava rosas, né, dava presente, fazia homenagem. Então assim, como a gente tinha um grupo muito grande de jovens, né, e eles iam completando 15 anos, né, e era praticamente todo ano 2, 3 que completava e fazia aquela festa muito linda, e a igreja toda, né, festejando ali, porque às vezes a família não tinha condições, né, de fazer um baile, uma festa, né, para jovem, nós fazíamos, e assim, era algo fantástico, né? Muitas pessoas que... E assim, às vezes a gente fala assim, mas será que Deus não faz milagre hoje? Mas nós temos visto hoje ainda os milagres de Deus, né? Você viu o Rafaelzinho lá, né? Eu não sei se você conheceu o Rafaelzinho quando ele nasceu. Ele não dobrava, não conhecia. Ele não encurvava, o Rafaelzinho não encurvava a coluna, assim. Mas cada dia que eu encontro com ele tá melhor. Tá melhor. Ele rastejava assim, ele não engatinhava, ele se arrastava assim com as perninhas para frente, e ele se arrastava. Mas a avó sempre levando ele na igreja, nós orando, a igreja orando por ele. E o Rafaelzinho foi crescendo, os médicos disseram que ele não ia andar, né? Que ele ia vegetar. E o Rafaelzinho hoje ele anda, né? No começo ele andava, né, apoiado, agora ele já anda sozinho. Ontem foi assim, ontem foi algo muito lindo, que ele chegou na igreja, ele não fala, o Rafael não fala, né? Não ouve. E ele chegou na igreja, ele fez assim para mim, ó. Segurou o microfone, ele queria cantar comigo no louvor. Eu tenho essas imagens aí. E eu chamei o Rafaelzinho pro púlpito e eu botei o microfone no pedestal para ele, e a priminha dele veio também, e foi assim, foi algo muito de Deus, e ele ali, né, naquela, sem sair voz da boca dele, mas ele ali, né? Ele cantando ali. Cantando. Né? E a priminha dele dançando, fazendo a coreografia. Então, irmãos, nós vemos que Deus, ele faz milagres ainda hoje, né? E a gente viveu muita coisa, talvez um dia seria pouco para a gente contar aqui aquilo que Deus tem feito, né, ao longo desses 59 anos e ainda continuará fazendo. Olha, a Rioli botou aqui, só se cavar, não vai querer cavar a igreja toda, né, Rioli? Não vai querer cavar a igreja toda. Ela botou aqui, só se cavar que a gente acha a Bíblia. E aí ela também falando aqui do Rafaelzinho. Vai mostrando pra gente essas fotos, Márcio. Aí foi a nossa festividade, né? Na quinta-feira nós tivemos o grupo de mulheres, né? Chama Viva, lá da Igreja Assembleia de Deus do Meu Dom, pastor Sérgio Garrido. Tivemos a presença aí de vários pastores, vários amigos, né? O pastor Sérgio Garrido nos trouxe uma palavra muito de Deus para os nossos corações. Né, queremos agradecer a Deus por ele ter aceitado o nosso convite, estar lá conosco. Vários pastores, né, estiveram conosco, presentes. Esse final de semana nós tivemos o Metanoia Radical, né, e vários pastores nos presentearam, nos parabenizaram. Né. Esse aí é o batismo, né, o pastor Davi quis fazer o batismo do seu sogro, né, do sogro dele, nesse dia. E ontem eu conversava com o seu Jonas Simonini, ele tem 75 anos. Há cerca aí de quase 20 anos ele já frequenta aí a nossa igreja. E ele sempre teve ele, né, nunca tinha sido batizado, né, e ele manifestou o desejo de se batizar, né, o seu Jonas, 75 anos, né, ele é o sogro do pastor Davi, né, e ele saiu com uma alegria assim, irmãos, que vocês não têm noção. Ontem ele testemunhou pra gente, né, que ele saiu dali leve, né, ele falou que parecia um pássaro. Né, e é uma pessoa muito querida, né, uma pessoa que ele é grandão, ele é alto, né? E ele está sempre lá na frente com as mãos estendidas, é uma pessoa que ama muito Jesus, né? Aí está o Davi, pastor, né? Aí o pastor Davi, o seu Jonas e a esposa do seu Jonas, no momento ali pré-batismo, e foi uma festa assim muito linda, foi algo muito de Deus. Aí a pastora Gabriela, né, também teve a sua oportunidade de estar conosco lá. Tivemos também a presença do pastor Lúcio, o pastor Lúcio Bandeira, lá da nossa igreja em São Paulo. Né? Ele fez questão de vir para nos abençoar. Né? Ele esteve aqui a semana passada em Xerém e ele fez questão de estar conosco nessa noite. Né? Retornou para São Paulo e voltou na quinta e foi embora na sexta-feira. Mas é uma pessoa muito querida, um agregador. Esse aí é um historiador, né,
do Brasil para Cristo, né? Eu já o conhecia. Aonde ele vai, ele tem assim, ele realmente são um dos poucos que ainda, né, daquela... A Igreja é o Brasil para Cristo, que você tem a Assembleia de Deus, que é a maior do Brasil, né? Mas a Igreja Brasil para Cristo, ela está dentro das 5 maiores, né? Talvez... A denominação, né? Sim. E que a Catedral em São Paulo é muito grande. A Catedral em São Paulo, muito grande, muito grande. Eu acredito que caiba, não sei, eu acho que o grande templo lá, acho que caibe umas 3.000 pessoas. Eu já vi fotos. E eles se reúnem, ainda tem o átrio, né? Tem um átrio que cabe, sei lá, umas 500 pessoas. Tem agora o subterrâneo, né? O pastor Paulo Lutero, que é filho do missionário. Ele descobriu, né, a escada dentro do templo que liga um subterrâneo. Agora ano passado, né? Ele descobriu essa escada. Porque tinha sido feito e ninguém sabia. Eles se reuniam no subterrâneo. Não, existe o subterrâneo. Eles reuniam o subterrâneo. Só que eles não sabiam que tinha essa ligação do subterrâneo com a parte no templo. E existia uma escada, né, que ligava ao templo, depois que foi construído o novo templo, né, em cima do subterrâneo. Existia uma escada que ligava o templo ao subterrâneo. Só que com a construção do templo, aquela escada foi tapada, foi coberta, né, foi aterrada. E ele agora, o ano passado, ele conseguiu descobrir essa escada. E ele fez novamente essa ligação do subterrâneo com o novo templo, né? Então ele ligou, né? Ele faz uma alusão, né, dessa ligação do passado com o presente, né? Então eles têm feito cultos lá no subterrâneo. Esther está aqui, está mandando um abraço para a gente aqui. Obrigado, Esther, um beijo aí para vocês. Esther, bom dia, amigo Hélio e todos os telespectadores. Um grande abraço aí para Esther, para o pastor Davi, né? Que estão juntos aí. Ô Márcio, a gente está vivendo tempos muito difíceis no mundo inteiro. A gente tem a invasão da Ucrânia pela Rússia. A gente está vivendo uma guerra muito difícil ali em Israel. Israel foi atacado, Israel respondeu. E agora o povo palestino, mulheres e crianças sofrendo muito, sendo atacadas lá, né? Enfim, uma guerra que não termina. E a gente sabe que os senhores da guerra tiram proveito em cima disso. Eu queria que você fizesse uma análise. O Haiti agora também, a situação do Haiti. Várias cidades vários países na África em guerra. Nós temos 188 guerras hoje no mundo, né? O que você analisa disso, de um momento tão atribulado no mundo? Hélio, a Bíblia ela fala aí, né, do finais dos tempos. Eu estava assistindo o seu programa hoje pela manhã, né, um pouco mais cedo, né, quando você falava aí sobre a volta de Jesus, né, que ela está muito próxima, né? Você ouve, né, as pessoas dizendo que está muito próxima, muito próxima. Você trouxe aí realmente alguns contextos, né, sobre a volta de Jesus, porque às vezes a gente fica esperando essa volta dele, né, vindo novamente a essa terra, e às vezes ele pode voltar para mim, né, pessoalmente. O que eu quis dizer. Às vezes ele pode voltar para você que não conhece, né, que uma pessoa talvez que não conheça Jesus, né, voltou para ele, né. Então assim, e ele pode voltar realmente nas nuvens, pode não, ele vai voltar nas nuvens, né. E às vezes a gente fica dizendo, né, Jesus está voltando, e realmente ele está voltando, né, porque quando a gente parte deste mundo aqui, ele voltou para a gente. Então, né, é algo assim, muito espiritual, mas a Bíblia ela fala desses últimos dias, né, que haveria guerras. E eu posso falar um pouco do Haiti, né? Eu fui durante 32 anos militar, né, fuzileiro naval, e os fuzileiros navais estiveram durante muitos anos no Haiti. Eu não estive, mas eu trabalhei muito para comprar material, no reparo das viaturas que vinham de lá, na manutenção. A gente enviava muito material para lá, muita ajuda para lá, sabe? E assim, foi um país que conseguiu sair daquela crise, né, e agora volta novamente, né, uma guerra civil muito triste. Você vê ali crianças, né? Na época já foi uma situação difícil, só com a entrada da ONU,
né, conseguiu amenizar, levaram muita ajuda, né? Então, hoje é muito difícil você ver, né, a situação que o Haiti se encontra e tendo do lado um país muito rico, né, que é a República Dominicana. Então, se vê assim, um contraste muito grande. As pessoas estão tentando migrar, não sei como é que está essa imigração. E o Haiti poderia estar numa situação muito boa turisticamente. É um dos países mais lindos sim, que tem muito lindo para se fazer turismo no mundo. Aquela parte ali, né, Caribe ali, né? Então, assim, você vê, eu também estive em Israel, tive a oportunidade no ano passado visitar Israel. E, irmãos, assim, é uma pena, porque é um país que tem uma atmosfera diferente, é um povo que realmente é muito temente a Deus, né? Mas a Bíblia diz, é um povo muito guerreiro, né? O povo de Israel sempre foi um povo muito guerreiro, né? Então, assim, mexer com Israel é mexer com Deus, porque é um povo que vai para a guerra e eles não vão para perder. Então, assim, eles vão até a última instância. Então, assim, às vezes a mídia, né, tenta inverter ali a situação, né, daquela batalha que acontece ali com o Hamas, né, mas não é, realmente ali não são os palestinos, é um grupo terrorista que está ali dentro. Como né? Tem outros, né? Às vezes tentam colocar o povo palestino na frente, mas por trás tem um grupo terrorista, né? Então, assim, o Israel está tentando combater aquele grupo terrorista, não os palestinos. Ô, Gilberto, a gente tem o Desperta Brasil aí pronto? Então tá. Durante muitos anos da minha infância, eu ouvi esse hino, esse louvor, essa música, e isso ficou gravado na minha mente. Isso aí já é uma história que eu já contei aqui, né? E muitos anos depois isso virou. Nada é tão... Se tem hoje um hino, um louvor, uma música, que ela está viva no momento que a gente está vivendo, é o louvor da Igreja Brasil para Cristo. Solta ele aí para nós. Desperta Brasil. A gente não conseguiu aí, peraí que ele está buscando aí. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu vou botar o Desperta Brasil. Márcio, fecha o programa orando pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. Nós vamos orar, né? Eu só queria deixar aqui rapidamente aqui um versículo que está em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 12, que diz assim, é um texto que o pastor Luiz Palhares gostava muito, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou-lhe Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Fique com essa palavra no seu coração, né? Nós queremos agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês e podemos dizer essa palavra: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos orar pelo nosso Teresópolis, a cidade que nós amamos, nascemos nessa cidade. Que Deus venha abençoar a cada um teresopolitano, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, queremos exaltar o teu nome por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque as tuas mãos, Senhor, têm sido estendidas, Senhor, sobre nós, sobre o teu povo, Senhor, sobre cada igreja, cada ministério aqui nessa cidade. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela população de Teresópolis. Queremos te pedir, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre cada um teresopolitano. Senhor, que o Senhor venha estar abençoando a nossa cidade, Senhor. Que o Senhor venha estar abençoando as autoridades constituídas. Pai, que em teu nome, Senhor, Teresópolis possa ser conhecida mundialmente, Senhor Deus, pela cidade, não da CBF, Senhor, não uma cidade que tem uma estrutura, Senhor, de turismo, mas que Teresópolis possa ser conhecida, Senhor, como uma cidade abençoada pelo Senhor, como uma cidade cujo Deus é o Senhor, uma cidade que te serve, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, agradecidos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Abençoa cada um dos teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, amém. Gente, encerrando o programa, amanhã 10 da manhã a gente está de volta. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Já deve estar chegando aí no YouTube para você acompanhar o programa. E amanhã a gente vai falar muito de promoções. E o meu assunto amanhã é gás. Vamos falar sobre gás. É um papo muito interessante e muito importante. Ok? Desperta Brasil para fechar o programa de hoje. Desperta Brasil, Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta Brasil, ouve a voz do Salvador, Ele a todos